Olá, pessoal, falando um pouquinho aqui da teoria da relatividade. Primeiro temos um breve histórico. Einstein, em 1879 a 1955, ele que inovou radicalmente os caminhos tecnológicos da humanidade, colaborou de forma extraordinária para o desenvolvimento da ciência, a qualidade de vida de todos os habitantes do planeta, porque ele alterou a visão dos cientistas na área da física das partículas, astronomia, astrofísica, cosmologia, filosofia e outras. Então, Einstein, com 26 anos de idade, encaminhou para os anais da física um artigo que mudou os conceitos tradicionais de espaço e tempo, teoria especial da relatividade. Em seguida, em 1916, ele fez a teoria geral da relatividade e no ano seguinte, um artigo que criou aí, ajudou a criar o raio laser, e um segundo que é base da cosmologia atual, sobre a estrutura do universo. Bom, aí nós temos alguns postulados dessa teoria para passar para vocês, mas antes temos que ver o que é um referencial inercial. Um referencial inercial. Vamos falar sobre isso através de um movimento de um vagão em MRU, movimento retilíneo uniforme, e uma bola colocada sobre uma mesa, ambas dentro do vagão. Lembrando o princípio da inércia de Newton, qualquer corpo em repouso ou em MRU tende a manter esses estados, desde que nenhuma força atue sobre ele, uma força resultante sobre ele. Observe. No caso do vagão, nós temos as seguintes situações. Ó. No primeiro vagão, a velocidade é constante e temos uma trajetória retilínea, e no segundo também. Observe que a bola está em repouso. Então, nós temos aqui um sistema de referenciais, né? Aqui de fora eu vejo a bola em repouso, dentro do vagão, apesar de nós dois estarmos em movimento. Isso considerando o referencial inercial. Já o segundo vagão, melhor, quando há uma curva, a bola se desloca sobre a mesa, se movimenta, né? Sem nenhuma força de interação com ela. A força externa, nenhuma força externa agindo, empurrando a bola. Nesse caso, nós temos que o princípio da inércia não é válido para esse referencial. Ele não é considerado um referencial inercial, é conhecido como referencial não inercial, pois há uma movimentação através de pseudo-forças, ou seja, forças que não podem ter um agente direto identificado. Então eu estou aqui vendo o vagão passar, aquela bolinha se movimentou. Então há uma mudança, ele se considerado não inercial, referencial não inercial. A partir desses conceitos, nós temos que podemos dizer que um referencial é denominado inercial se nele a primeira lei de Newton ou qualquer outra lei física é válida. E nesses referenciais, né, há movimento um em relação aos outros, com uma velocidade constante. Agora temos os postulados, que são equivalentes aos axiomas na matemática. São verdades que não precisam de demonstração lógica. Em física, o postulado é sempre o resultado da generalização de fatos experimentais. Lembrando que a base da ciência é a observação. Observação, relato, verificação. Então, fatos que você replica. Então, o primeiro postulado da teoria da relatividade especial, é construída a partir do postulado do princípio da relatividade de Einstein e do postulado da velocidade da luz.
Então, são dois postulados, da relatividade de Einstein e da velocidade da luz. O primeiro, as leis da física devem ser exatamente as mesmas se descritas por observadores em diferentes referenciais inerciais. Não existe um referencial inercial privilegiado, um referencial absoluto. Então, afirma que não existe um sistema de referência inercial preferencial no estudo de qualquer fenômeno. Então, eu e o vagão somos referenciais inerciais, sendo que nenhum tem que é considerado o referencial principal. Todos os dois temos a mesma importância e as leis se comportam igual, tanto considerando em relação a mim ou em relação àquele vagão. Há 100 princípios da relatividade da mecânica clássica, generalizada para todos os processos físicos da natureza, ou as leis da mecânica, como as leis do eletromagnetismo, devem ter a mesma forma em qualquer referencial. Então, independente da referencial, as leis da mecânica, do eletromagnetismo são válidas. Então, observadores referenciais inerciais diferentes medem a mesma aceleração para o movimento de uma partícula. O segundo, e fechando os postulados iniciais da teoria da relatividade, diz que a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor em todas as direções e em todos os referenciais inerciais. Então, ela é independente da velocidade da fonte. Essa é a velocidade máxima com que qualquer tipo de informação pode ser transmitida. Por isso que a fibra ótica é utilizada como para os sistemas de dados da internet, por exemplo. Ela não depende, a luz, da velocidade do emissor nem do receptor. Um exemplo é esse aqui que nós temos uma base em Marte e uma nave espacial viajando em direção à Terra, com velocidade constante igual a metade da velocidade da luz. Quando essa nave passa por Marte, 2 sinais de raio são emitidos em direção à Terra, um pela base e outro pela nave. Qual que vai chegar primeiro? Então, sejam TB, TN, os intervalos de tempo, né? TB base, TN nave, o intervalo de tempo para a chegada da emissão até a detecção de uma delas na base. Entretanto, como a velocidade da luz é constante, nós podemos dizer, e que independe da referencial, não importando a fonte emissora, essa velocidade será sempre a mesma. Então, TB e TN serão iguais. Então, observe, existe um movimento aqui da nave em relação à Terra. A base está parada, está a distância fixa. Mesmo assim, as duas informações, TB e TN, têm o mesmo tempo. Então, a velocidade da luz no vácuo é a máxima possível na transmissão de interação. O seu valor é conhecido 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Ela não depende do sistema de referencial inicial adotado. Então, observe, se essa velocidade é constante é igual a c, e c então vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Isso vai ser constante para qualquer observador. Então, o espaço e o tempo é que vão assumir valores diferentes para manter essa relação constante. Então, dependendo do observador, que é o referencial, pois o quociente ds/dt tem que ser constante. Ou seja, esse está mais próximo, esse está mais perto. Então, ΔS é menor, ΔS é maior, considerando a base, considerando a nave, é menor, mas os tempos são iguais. Então, isso faz com que a gente possa interpretar um pouco a dilatação do tempo, tá bom? Que é um conceito de que Einstein mostrou que a simultaneidade, fatos que ocorrem em diferentes locais e ao mesmo tempo, é algo relativo. Então, por isso que o termo relatividade. Então, há uma dilatação do tempo, já que a velocidade vai ser
constante. Então, assim, o que é simultâneo para um observador poderá ser não simultâneo para outro observador, que se move em relação ao primeiro. A única razão, quer dizer, em outras palavras, para o qual todos nós sentimos espaço e tempo da mesma forma, deve-se ao fato de todos nós estarmos nos movimentando a uma mesma velocidade, uns em relação aos outros. Entretanto, contudo, os observadores se locomovem a velocidades extremamente diferentes. O tempo entre eles não será mais simultâneo, mas diferente para cada um deles. Então, se você tiver velocidades diferentes, o tempo também vai ser diferente para cada um. Então, Einstein mostrou que a maneira como a mecânica clássica de Newton abordava alguns conceitos não era válida para algumas situações, principalmente aquelas em que você analisava a velocidade da luz. Exatamente. A dilatação do tempo é um exemplo simples para mostrar isso. Então, o vagão em MRU com velocidade constante de intensidade V em relação ao observador ds no solo é o exemplo. No interior do vagão existe um sistema referencial inercial. Então, o observador OV, esse rapaz aqui, ele vê uns raios saindo do teto do vagão atingindo o chão, percorrendo em relação ao vagão. A primeira figura 1. Ao observador OV dentro do vagão, uma distância h com velocidade c no intervalo ΔV, teremos que h sobre a variação de TV, ou seja, a altura aqui vai ser a constante da velocidade da luz vezes a variação do tempo TV. Observe aqui, numa trajetória retilínea, a fonte de luz do segundo quadro, figura 2. Se você vê velocidade vezes tempo. Então, como o vagão está em movimento constante, V, em relação ao observador OS, no solo, o OV é aquele dentro do vagão. A luz percorre uma distância D, da figura 2, maior que observada por OV, que é o observador do vagão. Então, sendo isso, a distância dele vai ser VD, variação ds. Aplicando-se Pitágoras, observe aqui o triângulo formado pelo sistema em movimento. Nós podemos ter que a diagonal principal D, que é essa distância, ao quadrado é igual a h, que é essa primeira distância, mais o outro lado do cateto, que é VDS ao quadrado. V é a velocidade do vagão, isso é a da luz. Observando aqui, nós temos que D vai ser igual a C vezes ΔS e H vai ser igual a C vezes ΔTV. Aqui eu falei ΔTS corretamente. Igualando os dois e fazendo a soma do Pitágoras, na verdade, nós vamos desenvolver e encontrar que ΔS, vamos encontrar uma raiz aqui, ó. O intervalo de tempo medido quando o observador está em repouso, ΔTV, no interior do vagão, é o intervalo de tempo próprio. É denominado intervalo de tempo próprio. O intervalo de tempo medido pelo observador que está em repouso em relação ao solo e fora do vagão que está em movimento será o ΔT. Então, nós teremos essa estrutura matemática. O ΔT, intervalo de tempo medido com o relógio da Terra em relação à nave, ou seja, o tempo decorrido pela pessoa na Terra, é considerado igual ao intervalo de tempo próprio medido com o relógio e a pessoa em repouso em relação a essa nave e no interior dela. Então, a nave se desloca com velocidade v. Então, o intervalo de tempo próprio é o tempo decorrido pela pessoa no espaço.